Olá! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês neste terceiro dia do projeto de oração. Hoje exploraremos o tema Vencendo no Juízo Investigativo. Hoje vamos considerar a incrível promessa de Isaías 43, 25, que nos assegura que Deus apaga as nossas transgressões por amor a Ele mesmo. Exploraremos como, por meio do sacrifício de Cristo, somos qualificados para o juízo e como Cristo, nosso advogado, defende a nossa causa. Entenderemos a importância de examinar nosso coração e buscar a verdadeira reforma espiritual. Unamos os nossos corações em oração pelos seguintes motivos: por uma maior compreensão do julgamento que está acontecendo no céu e pelos nossos 5 amigos de oração. Vamos orar juntos? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque através do Teu sacrifício podemos ter uma esperança de um novo céu e uma nova terra. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria e a graça para esse dia de hoje e que através da oração possamos ouvir a Tua voz nos direcionando. Que seja feita a Tua vontade sobre nós. Isso que lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Para o desafio de hoje, quero encorajá-los a buscar atender a alguma necessidade dos 5 amigos. Surpreenda-os com uma ação de ajuda intencional. Vamos mostrar o amor de Cristo por meio de nossas ações. Lembre-se de compartilhar suas experiências nas redes sociais usando a nossa hashtag oficial 10 dias de oração. Vamos inspirar a outros a se envolverem nessa jornada de oração e busca espiritual. Agradeço por estarem conosco nesse terceiro dia. Que o entendimento do juízo investigativo e a graça de Cristo os guiem hoje e sempre. Um feliz sábado! Bem-vindo aos 10 dias de oração rumo ao lar. E o tema de hoje, que é o terceiro dia, é Vencendo no Juízo Investigativo. O texto que vamos ler encontra-se em 1 Coríntios 4, no versículo 5, que diz assim: Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. No juízo investigativo, também conhecido como pré-advento, o crente é julgado diante dos seres celestiais com base no conteúdo dos livros que são abertos antes da segunda vinda de Jesus. Esses livros contêm o nome e a memória da vida dos crentes, que, embora não estejam presentes fisicamente diante do trono, são julgados a partir desses registros. É óbvio que esse juízo pré-advento não tem a intenção de informar a Deus sobre algo que ele já sabe de antemão. O que o juízo busca é estabelecer uma base legal que demonstre publicamente que o veredito que Deus dará é justo e verdadeiro. Considerando que hoje não temos acesso a esses livros, é sempre oportuno ter em mente que o juízo pertence a Deus e não a nós. No entanto, é comum que nos intrometemos na obra divina, dando nossa opinião sobre a caminhada cristã dos membros da igreja, esquecendo que o único que conhece tudo e todos é Deus. Hoje examinaremos como Paulo aconselha a igreja de Corinto que é melhor ficar calado e não julgar antes da hora. A mensagem central deste trecho das cartas de Paulo aos Coríntios é sobre o verdadeiro fundamento da igreja e a importância de não julgar prematuramente. Paulo confronta as divisões e rivalidades da igreja de Corinto, onde as pessoas se dividiam em facções baseadas na preferência por líderes humanos como Paulo ou Apolo. Ele usa a metáfora de um alicerce onde Jesus Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja deve ser construída. Todo o trabalho realizado na igreja deve estar em harmonia com esse fundamento. Ele adverte que no dia do juízo o fogo revelará a verdadeira natureza do que foi construído sobre este alicerce. Paulo também alerta contra o orgulho e a vanglória em torno de líderes humanos. Ele lembra que Deus é quem verdadeiramente julga o coração das pessoas e revelará suas intenções no devido tempo, na segunda vinda de Jesus. Portanto, não devemos nos apressar em julgar os outros, pois só Deus conhece o coração humano. Ao invés disso,
Devemos nos concentrar em Cristo como verdadeiro fundamento da igreja e permitir que Ele seja o juiz de nossas vidas e das vidas dos outros. Devemos evitar divisões e rivalidades e, em vez disso, nos submeter à vontade de Deus e buscar viver em harmonia com os seus ensinamentos. É uma mensagem poderosa sobre humildade, confiança em Deus e unidade na igreja, lembrando-nos de que todos somos servos de Cristo e pertencemos a Ele. Devemos deixar o julgamento nas mãos de Deus e nos concentrar em seguir a sua vontade, amando e servindo uns aos outros como Ele nos ensinou. A igreja de Corinto era uma igreja dividida em facções que se agrupavam em torno de líderes. Os membros de Corinto pensavam que pertenciam a esses líderes quando, na realidade, pertenciam à igreja. O juízo desses líderes, assim como o juízo humano entre os crentes, deve ser deixado nas mãos de Deus. No momento oportuno, quando no milênio os salvos tiverem acesso aos livros que foram a base do juízo, poderemos entender o que não compreendemos hoje. Deus nos convida a deixar Deus ser Deus. Ele é o único que sabe o que o ser humano pensa e que escuta os seus pensamentos. Sigamos melhor o conselho de Jesus, que nos ordena a não julgar para não sermos julgados. Peçamos a Deus em oração que primeiro tiremos a viga do nosso próprio olho, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, que importante, Senhor, é estarmos diante da Tua presença para pedirmos a Tua ajuda. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a sermos mais sensíveis, a entendermos melhor o nosso irmão e a entendermos também que é o Senhor que sabe todas as coisas sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a não julgarmos para não sermos julgados. Nos dê, Senhor, mais fé e mais confiança em Ti. Fica conosco, são bênçãos que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você hoje, espero te encontrar amanhã e peço que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Até lá! Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso terceiro dia dessa série especial 10 dias de oração. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Pense numa escola que tem apenas 2 resultados para suas avaliações: aprovado ou reprovado. Para que as pessoas, os alunos dessa escola sejam aprovados, eles devem tirar a nota 10. Um aluno com nota 9,5, ele recebe a mesma reprovação que um aluno com a nota 2. O aluno ele precisa de um resultado perfeito em todos os exames. Caso contrário, será reprovado. Se ele cometer um erro sequer, apenas errar uma questão, não será aprovado. Assim é quando se trata da redenção. Todos pecaram e, portanto, jamais ninguém alcançou a nota 10 na escala de perfeição. A nota que é exigida para se obter a salvação. O ensino bíblico sobre o juízo nos ensina que Jesus, em virtude de sua vida perfeita e sem pecado e de sua morte em nosso favor, oferece-nos sua qualificação perfeita. Isso mesmo. Não importa quem sejamos ou o que tenhamos feito, por causa do que Jesus fez por nós na cruz, não precisamos temer o juízo. Mas é verdade que todos nós, sem exceção, iremos comparecer perante o juiz. Acompanhe comigo a leitura desse texto que se encontra no livro Profetas e Reis, páginas 341 e 342. Abre aspas. Com sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando sua culpa. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a Ele. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus lhe deu poder no céu e na terra e solicita a seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. Ao acusador de seu povo, declara:
O Senhor te repreenda, ó Satanás. Estes são os que foram comprados com meu sangue, tições tirados do fogo, e aos que nele descansam pela fé, ele dá a certeza: eis que tirei de você a sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas. Zacarias capítulo 3, versículo 4. Todos os que se vestiram da justiça de Cristo estarão perante ele como escolhidos fiéis e leais. Satanás não tem poder para os arrancar da mão do Salvador. Cristo não permitirá que fique sob o poder do inimigo a pessoa que com penitência e fé clama sua proteção. Que lindo texto, né? Fecha aspas. O outro texto que nós iremos ler agora se encontra no livro Cristo em seu Santuário, página 113. Abre aspas. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado a seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios considerados dignos da vida eterna. Fecha aspas. Mas a pergunta é: como viver diante do juízo? O livro As Três Mensagens Angélicas, na página 39, diz, abre aspas, estamos no juízo investigativo e a obra para o momento é examinar solenemente nosso coração. Sobre cada um de nós recai o dever de considerar, vigiar e orar. Você não é ordenado pelo Senhor a examinar o coração do seu próximo. Que sua capacidade de investigação seja posta em ação para descobrir que mal está à espreita de seu próprio coração, que defeitos há em seu caráter, que trabalho precisa ser feito em sua própria casa. Fecha aspas. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 106, nós lemos, abre aspas, em 1844, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar a obra do juízo investigativo. Os casos dos justos mortos estão passando em revista diante de Deus. Quando essa obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Quão preciosos e importantes são esses momentos solenes. Cada um de nós tem um caso pendente no tribunal celestial. Qual é nosso estado neste tempo terrível e solene? Ah, que orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, à frivolidade e ao divertimento, que desejo de supremacia. Todos esses pecados têm obscurecido a mente de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Não pesquisaremos as Escrituras para saber onde nos encontramos na história deste mundo? Não nos tornaremos esclarecidos quanto à obra que se está efetuando por nós neste tempo e a atitude que nós, como pecadores, devemos ter enquanto esta obra de expiação está em andamento? Se temos consideração pela nossa salvação, precisamos mudar definitivamente. Precisamos buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. É necessário que, com profunda contrição de alma, confessemos nossos pecados para que eles sejam apagados. Fecha aspas. E então, qual deve ser a nossa atitude? Como aplicar tudo isso na nossa vida pessoal? Queridos, quando Cristo morreu na cruz, Ele nos salvou da condenação do pecado. Quando nos arrependemos de nossos pecados e os confessamos, Ele nos salva da culpa e do poder do pecado. E em breve, por ocasião de seu retorno, de sua volta,
ele eliminará totalmente o pecado. Atualmente, Cristo ele intercede por nós no santuário celestial e coloca em nosso favor sua justiça, seus méritos e seu poder para nos conduzir à verdadeira e definitiva reforma espiritual. Assim, todas as áreas de nossa vida são alcançadas pela graça divina e reformadas por sua presença. Hoje é o dia de agradecer pela oferta de graça e pela possibilidade de voltar à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa série dos 10 dias de oração. Já estamos no terceiro tema, e o terceiro tema tem a ver com vencendo no juízo investigativo. Opa! Essa é uma expressão que para muita gente causa terror, medo. O fato de sabermos de que hoje temos no céu um juízo que está em andamento e o nosso nome pode estar sendo passado agora e isso vai determinar a minha salvação ou a minha perdição, gera em muitas pessoas um medo, um desespero. E alguns até nos acusam de legalismo por pregarmos que hoje existe um juízo no céu. Mas a grande verdade é que todos os que se vestiram da justiça de Cristo estarão perante ele como escolhidos fiéis e leais. E Satanás não tem poder para os arrancar da mão do Salvador. Cristo não permitirá que fique sob o poder do inimigo a pessoa que com penitência e fé clama a sua proteção. Profetas e Reis, páginas 341 e 342. Pense um pouco nisso. Há muita gente que tem uma ideia equivocada do que é o juízo de Deus. Para os ímpios ele é fogo, para os ímpios ele é condenação, para os ímpios ele é perdição. Mas para os que aceitaram a Cristo, e você aceitou a Cristo, e eu aceitei a Cristo, ele é bênção, ele é salvação, ele é vindicação, ele é a vingança de Deus contra o mal. Porque o juízo é o que nos determina de que lado estamos. Se estamos do lado de Deus ou estamos do lado do diabo. Se eu aceitei a Cristo, eu não preciso temer o juízo, seja em qual fase for. Por quê? Porque Jesus é o meu juiz e o juiz está ao meu lado. Ele é o único que consegue conjugar duas funções numa só. Ele é juiz e ele é advogado. Ele é o meu protetor. Que a nossa oração hoje seja como a oração do salmista no Salmo 31. Que Deus nos livre pelo seu juízo. Confiemos, o juiz está ao nosso lado. Amanhã a gente se encontra para o próximo tema.